Olá, tudo bem? Voltei de novo com mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo agora vai ser voltado para o quê? Para traços. A gente vai aprender a dominar isso daqui. Lápis, lápis de cor e refinar um pouco o nosso movimento das mãos, porque a gente precisa trabalhar o movimento da mão, movimento da cabeça e aprender a refinar o nosso olhar para poder fazer um bom desenho. Aí hoje a gente vai aprender a fazer linhas, como pegar no lápis, fazer linhas diferentes, como colorir, né? Como utilizar um lápis para colorir e aprender também a leveza da mão, tá? A gente vai aprender como que a nossa mão vai ficar, pode ficar mais leve, né? Na hora de fazer o desenho e como a gente pode refinar os nossos movimentos para fazer uma boa line art e fazer um desenho muito bom. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você está chegando agora. Prazer, eu sou a Amanda aqui do AJ Arts e eu estou nessa tentativa de tentar aprender a desenhar. Caso você chegou nesse vídeo aqui primeiro, espero que você veja os outros dois anteriores a esse, que vou deixar até nos cards aqui, que são os vídeos de materiais que eu recomendo para você que está iniciando no desenho, que quer aprender a desenhar, quer aprender com essa autodidata. Olha, gente, posso falar várias abobrinhas aqui no meio do caminho, tá? Mas entendam que eu tô aprendendo. Com certeza, no próximo ano, eu vou estar rindo de algumas coisas que eu tô falando agora. Mas pela minha vivência de vários anos desenhando, mesmo sem ter curso, tem coisas que eu queria passar para vocês que eu acho que vai ajudar vocês. Não é possível, né? Que isso aqui não vai atrapalhar, vai ajudar vocês. Eu tô querendo ajudar a galera a desenhar. Mas é isso. Então, bora pro vídeo que eu já enrolei demais. Prepara lápis e papel. Só, se você quiser. Só lápis, papel, não precisa nem de borracha, que a gente vai aprender hoje a mexer com essa boniteza aqui, com esse bonitinho. O meu é de patinho! Cadê? Bora lá! Então, deixa eu ajeitar aqui minha mesa. Bora pro papel agora? Deixa eu puxar vocês aqui. Vocês vão agora para o papel. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu puxar aqui. Eu acho que aqui tá legal, né? Tá legalzinho aqui, vocês conseguem ver? Pronto, papel na mesa, lapisinho. E existem várias formas de se segurar um lápis, né? De saber qual é a pressão que você tá colocando no lápis. Geralmente, quando a gente começa a desenhar, a gente quer fazer tudo assim, né? A gente coloca uma pressão danada e na hora de apagar, isso daqui não vai sair do papel. A gente coloca muita força no lápis. E o intuito daqui não é isso. O intuito é soltar a mão e fazer esse traço aqui forte ficar mais leve, tá? Porque quanto mais leve, melhor para você fazer... Colocar as ideias no papel sem estragar o papel, né? Ficar passando de folha, passa para outra folha, você vai ter preguiça de fazer tudo e vir uma cascata de emoções, de coisas esquisitas que vão estar acontecendo estranhamente por você. Como eu falei para vocês, né? Agora vocês estão me vendo, estão vendo minha cara de frustração e a cara apontando o dedo na cara de vocês. Você bota uma pressão danada no lápis e acaba que você estraga o desenho, você apaga, fica aquela frescura de apagar e não conseguir. Principalmente quando você tá fazendo o olho, porque eu sei que você vai fazer um olho e quando vai fazer o outro fica torto. Te entendo. Normal. Mas enfim, o intuito aqui é você soltar a sua mão, você soltar o seu traço e aprender a segurar aprender as várias formas diferentes que tem de segurar um lapisinho, tá? Você segurando aqui, mas na pontinha do lápis, você vai ter maior precisão. Então aqui, para fazer detalhes, fazer umas coisinhas menores, por exemplo, que eu vou fazer um cachinho de uva, você pode segurar o lápis mais na ponta, tá? Se você for para a parte de querer soltar mais o traço, você pode fazer mais suavemente um desenho, você pode segurar aqui mais pela metade, tá? Pela metade do lápis, assim, mais ou menos assim, tá? E isso aqui vai fazer com que o seu traço fique mais delicado, tá? Então aqui eu vou fazer uma uva maior, vou fazer aqui uma folha de uva, não vai ficar uma folha de uva, mas enfim. Ó, o traço ele fica mais fininho, não sei nem se vai dar para vocês enxergarem direito, mas vai ficar algo mais delicado que você consegue rabiscar mais e você consegue enxergar o que você tá fazendo e você não vai estragar a folha, tá?
E segurando mais aqui em cima, você consegue fazer alguns efeitos com lápis. Por exemplo, eu fiz aqui um esboço, né? Eu segurei aqui na metade do lápis, fiz aqui um esboço de 2 uvinhas, vou até fazer mais um aqui embaixo, 2 uvinhas, aqui tem uma folhinha. Bem rabiscadinho mesmo, assim, linha cabeluda. Depois de fazer linha cabeluda, bora fazer as linhas cabeludas, tá? Puxando aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu até abaixar mais um pouquinho. Vou segurar um pouco mais aqui na parte da frente pra botar um traço um pouco mais marcadinho, tá? Aqui, ó. Puxando aqui. Beleza? E aqui embaixo, que aí vocês conseguem ver melhor o que eu tô fazendo. Bem melhor. Essa folha aqui vai sair parecendo minha cara. Se você achar bonito minha cara, é ao contrário. É pra achar feio isso aqui, tá? Isso é meio feio. Pronto, beleza. Fiz aqui, né? Utilizei a parte aqui mais delicada, a parte do meio para fazer o esboço. Aí agora, para fazer as sombras, eu posso segurar mais aqui em cima. Que aí, você segurando aqui, o seu traço vai ficar bem leve. Olha só. Aí você pode fazer as sombras do seu desenho. Tem gente que faz esboço assim também, tipo, pega no lápis assim, ó, para fazer esboço e tudo mais. Vai depender mesmo do tempo que você passa com lápis, dos esboços que você gosta de fazer e de como você se adapta a segurar o lápis de várias formas. E você pode fazer isso também tanto com lápis de cor, cachorro latindo. Cala a boca! Minha cachorra tá latindo, gente. Ó, segurando aqui mais na ponta, você pode fazer isso também com lápis de cor, tá? Os dois dão quase o mesmo resultado. O lápis de cor também a gente faz isso, tá? Puxando aqui, que eu vou fazer de uma forma bem nojenta, assim. De uma forma bem porca mesmo, tá? Porque isso aqui a gente vai aprender um pouco mais pra frente, tá? Aí, se você quiser, você pode usar o dedo, você pode usar um esfuminho, você pode usar outros materiais para poder dar uma esfumada nisso aqui. Mas o intuito... Opa! Quase derrubou vocês. Mas o intuito agora não é aprender a esfumar, é aprender a utilizar o lápis, tá? Então, você segurando aqui mais preciso, você segurando aqui o traço fica mais leve e aqui fica mais leve ainda e a superfície de contato aqui do grafite com o papel fica maior ou da mina com o papel, né? No caso, se você estiver trabalhando com lápis de cor, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Pegando aqui, ó, fica mais leve e aqui você consegue colorir uma grande superfície, ó. Você passando assim. Agora, a gente vai aprender alguns movimentos que a gente pode fazer acerca da pintura, tá? Você pode fazer uma pintura assim, ó. Por exemplo, eu vou começar a pintar alguma coisa. Deixa eu ver, vou pegar uma bolinha aqui, que eu acho que fica mais fácil. Fazer uma bolinha aqui e fazer outra bolinha aqui. Por exemplo, nessa bolinha aqui, eu posso fazer a pintura de um lado só, tá? Assim, ó. Tem gente que adora fazer pintura desse jeito. Dependendo do que eu tô fazendo, eu prefiro fazer a pintura assim, tá? Você pode fazer o quê? Pintura assim. Ou você pode fazer dos dois lados, tá? Tipo aqui, pintura um lado. Você pode fazer pintura de 2 lados ou para vários lados diferentes, tá? Por exemplo, pinto aqui. Aí eu mudo o lado e pinto mais uma vez. Para tentar cobrir toda a superfície do papel. Aí eu viro para outro canto e pinto de novo, tá? Até ficar bem uniforme isso daqui. Isso daqui se chama camadas, tá? Você trabalhar com camadas em várias direções. Eu vou botar na tela, que eu acho melhor. Várias direções. E tem também o movimento circular, tá? Que é um dos que eu gosto. Circular meio um círculo achatado, né? Meio que uma elipse. Como que eu gosto de fazer. Que é assim, ó. São os movimentos mais arredondados. Que esse daqui, dependendo da suavidade da sua mão, né? Pra você não ter uma mão de pedreiro igual a minha.
você consegue fazer uns efeitos bem legais, tá? Com o movimento circular. Ele demora um pouco mais para fazer, mas o resultado para mim fica muito bom. Mas eu gosto dos dois, eu gosto tanto desse como desse. Eu gosto, na verdade, eu uso todos. Eu uso todas essas formas aqui de traços, que existem muito mais traçados aí. Tem gente que pinta assim também, ó. Tem esse tipo de pintura. Sim, a pintura. Gente, o desenho é muito livre para você fazer da forma que você quiser. Existem várias técnicas que você pode agregar isso para os teus desenhos. Então, é sobre isso. Aí vai de você com você mesmo e você com sua forma de se adaptar àquilo que você está aprendendo. A gente pode fazer também exercícios para tentar controlar o peso da nossa mão no papel. Como é que a gente faz isso? Você pode fazer um retângulo grandão, tá? E você vai tentar fazer o quê? Você vai fazer do mais escuro para o mais claro com o mesmo lápis. Isso daqui vai fazer com que você tenha um controle melhor do peso que você coloca no papel, tá? De preferência, segura um pouquinho mais em cima aqui, ó, do papel, ou do lápis. E você vai fazer isso aqui, ó. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Pode fazer assim, pode fazer, deixa eu ver, assim também, ó. Eu acho que assim vai ficar até um pouco mais fácil pra mim. Aí, o que que a gente vai fazer? Do mais forte pro mais claro, né? Como eu já falei. Vou passar aqui, ó. Aí, deixar esse lado aqui mais clarinho. Vou botar um peso bem leve na mão. Bem leve mesmo assim, quase nada, pra ficar bem transparentinho, tá? Quanto mais eu passo por cima, mais escuro fica, tá? Como eu falei, a gente tá trabalhando também com camadas. Camada é ó, uma camada, outra camada, outra camada, e assim vai. E você vai escurecendo e aumentando também um pouco a pressão que você tá fazendo no lápis. Botando um pouquinho mais de força, bota força nesse negócio. Aí você puxa aqui, ui. Puxa aqui, isso aqui se chama degradê, tá? Aí você tá fazendo o quê? Um degradê. Ó, detalhe, metade dessas informações eu tiro do meu conhecimento de desenhos de alguns anos, tá? Mas posso falar abobrinha? Posso falar abobrinha, mas eu tô passando a minha vivência como desenhista autodidata para vocês. Você pode fazer também um círculo, tá? Vou até colocar um desenho de um círculo aqui na tela, que também é um ótimo exercício para a gente fazer e aprender um pouquinho sobre sombra e luz. Mas isso aí a gente vai falar depois, tá? Não é agora não. Vamos aprender primeiro o básico do básico do básico aqui, pra gente soltar o traço, soltar a mão, pra gente começar a desenhar primeiro, para depois a gente começar a aprender outras coisinhas a mais. Eu acho que fica melhor, tá? Quando a pessoa fala muito, tipo, eu não gosto muito não. A pessoa enrola demais para poder começar a desenhar. Aqui a gente não vai enrolar muito não, a gente vai tentar fazer, aprender na bucha mesmo, e o que eu for passando de informação para vocês depois dizem se gostavam ou não. Gente, eu não sei, eu tô ensinando minha vivência, tá? Você pode fazer as bolinhas também, tá? Se você quiser, ó, pode passar até o dedinho aqui, ó. Não recomendo muito o dedo, mas que a gente pode fazer. Deixa eu até botar aqui embaixo, que vai facilitar um pouco minha vida. Ó, vamos fazer bolotinhas também, tá? Essas bolotinhas aqui são mó legais para fazer. E tem também outros exercícios para você melhorar a sua line art. Fala, meu Deus, que é line? Para você melhorar a sua linha também, tá? Seus traços, para eles não ficarem assim, ó, tremidos. Que às vezes a gente vai fazer uma mãozinha e a gente começa a fazer isso aqui, né? Para não ficar assim, tá? A gente tem alguns exercícios que você pode fazer. O que que você vai fazer? Segura no lápis um pouquinho mais em cima e vai fazer o quê? Tracinhos no papel, tá? Você pode fazer vários tracinhos assim
esse tipo de exercício é independente de quantidade, tá? Quanto mais você faz, mais você aprende. E a gente precisa treinar o quê? Músculo da mão, tá? Por mais que a gente pense que desenho a gente tira, desenho a gente tira da cabeça, não sei o que, não sei o que. Mas tem a parte muscular também. A gente precisa meio que melhorar o que a gente consegue fazer com a mãozinha, tá? É a mesma coisa de quem tá treinando. Você não vai chegar na academia, você não vai fazer o mesmo treino de um fisiculturista. Não, porque você tá aprendendo. Então a gente precisa treinar esse músculo também para ele ficar extremamente desenvolvido e a gente fazer coisas legais, tá? Então, ó, tracinhos assim, em uma direção, aí você pode fazer para outra direção. Isso aqui você vai fazer assim várias vezes. Recomendo até fazer antes de começar a desenhar, porque isso aqui vai te ajudar a fazer traços mais longos e mais retos, sem ficar muito torto. Puxa aqui. Tem o que mais? Além desses daqui, desse aqui, você pode fazer elipses, tá? Elipses assim, ó. Isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é uma elipse, tá? Ó. É um círculo achatado. Uma elipse. Depois a gente vai aprender melhor algumas coisinhas, tá? Que eu vou passar pra vocês. Vamos começar do basicão mesmo pra gente começar a desenhar. Elipses. Aí você pode fazer essas elipses também, ó. Por exemplo, você faz uma curva assim, bota outra assim, e tenta fazer as elipses aqui dentro, ó. Com a mãozinha solta, tá? E um detalhe imprescindível pra vocês, que eu esqueci de falar no começo. Acho que eu vou cortar essa parte e vou colocar lá no começo. Quando você for desenhar, você não coloca o braço totalmente na mesa, tá? Teu braço não vai ficar na mesa. Deixa eu até me mostrar aqui pra vocês verem, tá? Aqui, cadê? Ó, presta atenção aqui. Quando você for desenhar, aqui tá a minha mesa, né? Quando você for desenhar, você não vai colocar o braço todinho na mesa. Principalmente se você for fazer elipses, tá? Se você for fazer elipse, você vai fazer o quê? Você vai tirar o seu braço da mesa e vai fazer a elipse utilizando o braço inteiro, tá? Você não vai utilizar a mão aqui em cima, tá? A mão aqui em cima é mais para movimentos que são mais finos, são mais delicados. Quando você for fazer esses desenhos que são maiores, algo assim maior, você vai tirar o bracinho da mesa e vai fazer isso daqui. Gente, isso aqui vai dar uma diferença absurda no desenho de vocês, tá? Deixa eu voltar. Elipses, você pode fazer isso aqui também, ó. Umas voltinhas, você pode fazer o que mais? Ó, você pode fazer curvas para todos os lados, tá? Pro outro lado, só para refinar o seu traço. E é isso, espero que isso te ajude, que isso também me ajuda, né, a organizar melhor como é que eu tô aprendendo a fazer um desenho. Espero que isso te ajude também a fazer ótimos desenhos, que seu traço melhore. E é isso. Um cheiro no sovaco de vocês. Não se esquece de se inscrever, deixar o like aqui no canal. Seja muito bem-vindo se você é novo, se você me encontrou aqui por um acaso. Eu acho que eu não falei isso no começo.